Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Tourism Meeting, o primeiro de 2026. Para os novos participantes, vou enquadrar este evento. O Tourism Meeting é um evento digital, quinzenal, da organização da Espaço Visual e da Agrobusiness School. A Espaço Visual convida empresários, técnicos, líderes de opinião para falarem até 20 minutos sobre o tema da conferência e as respectivas atividades no turismo e espaço rural, e darem a sua opinião sobre as questões colocadas pelos participantes por escrito aqui no Zoom. Hoje, como convidada, temos Áurea Gonçalves, em representação da empresa Ruris, que nos vai falar sobre a temática estruturação de rotas turísticas e a sua importância para o turismo e espaço rural. Áurea Gonçalves possui 15 anos de experiência em desenvolvimento de projetos na área de gestão, marketing, comunicação e organização de eventos. Desde 2016 é responsável pela comunicação e implementação de estratégias de promoção na Ruris, assim como pelo desenvolvimento e coordenação de projetos nas regiões Norte, Centro e Alentejo para temáticas diferenciadas, como exemplo projetos de turismo, programação cultural em rede, ligados ao setor agroalimentar e produtos endógenos, programação cultural em rede, ligados ao setor agroalimentar e produtos endógenos, peço desculpa pela repetição, produtos turísticos regionais. Na Ruris, desempenha a coordenação de vários projetos, com destaque para projetos de implementação de estratégias turísticas territoriais, através da criação de rotas turísticas, capacitação de operadores turísticos, no âmbito do enoturismo, digitalização, estruturação e comercialização de produto turístico e apoio e estruturação de rotas enogastronómicas. Fazendo o enquadramento da temática, a estruturação de rotas turísticas. A estruturação de rotas turísticas é um processo estratégico que visa organizar e valorizar a oferta turística existente num território. A estruturação da oferta envolve a identificação dos pontos turísticos, a capacitação dos agentes e a criação de experiências. A criação das rotas turísticas surge como uma forma de agregar esses elementos de maneira coerente e temática, favorecendo o desenvolvimento de produtos turísticos diferenciados e capazes de contar a identidade cultural, natural e histórica de uma região. A importância dessa estruturação vai além do turismo em si. Ela fortalece a cooperação entre os diferentes players, fomenta a economia local e consolida uma rede, ampliando a atratividade territorial e estimulando o desenvolvimento sustentável e integrado. Aproveito a oportunidade e lanço já desafio colega Áurea Gonçalves para a primeira questão. A estruturação da oferta turística é uma forma de organizar e valorizar a oferta turística no território. A criação das rotas turísticas surge como forma de agregar esses elementos de maneira coerente e temática, conforme já tínhamos falado. Como é desenvolvido este trabalho na Ruris? Qual a metodologia adotada e quais são as estratégias mais eficientes? Áurea Gonçalves, boa noite, obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Sónia Moreira, e a todos os que participam neste fórum. Agradecer o convite também para falar sobre esta temática que me é tão familiar, porque é o trabalho do dia a dia aqui na Ruris. E voltando à questão que me lançou, na Ruris, como em qualquer empresa, cada cliente é um cliente. Neste caso, quando falamos de turismo, nós tratamos cada território como único. Apesar de muitas vezes os produtos turísticos parecerem mais do mesmo, a maioria dos territórios, dos municípios com quem trabalhamos, têm todos natureza, património cultural, gastronomia, porque são áreas de turismo transversal em todo o nosso país. Tentamos olhar para aquele aspecto que, a nível de comunicação, muitas vezes pode fazer a diferença, o mais autêntico, o mais singular, o que quem vive no território muitas vezes nem parece o mais importante, ou muitas vezes é o mais banal, mas é o mais autêntico e singular que existe, e é aquilo que o turista atual procura. A forma como se comunica, é também muito importante e o que realmente pode fazer a diferença na comunicação, quando falamos de turismo. Para criar a atração turística num determinado território, aquilo que fazemos, a estratégia que nós desenhamos, é uma metodologia de uma estratégia integrada de desenvolvimento de pacotes turísticos que nós balizamos em 4 fases.
podendo haver outras formas, mas esta é aquela que habitualmente nós trabalhamos os territórios onde atuamos na criação e estruturação da oferta turística. Nós iniciamos numa primeira fase através de diagnóstico e identificação dos produtos que existem naquele território ou que possam ser criados de raiz, todos os operadores que integram a cadeia de turismo, desde unidades hoteleiras, restaurantes, empresas de animação turística, produtos endógenos, os seus produtores, os endógenos aqueles mais identitários e com potencial turístico, espaços museológicos e também outros operadores que possam fazer sentido na estratégia que está a ser delineada. Um segundo patamar que nós atuamos na estruturação da oferta é a capacitação dos agentes. Achamos de extrema importância não só identificá-los, mas também capacitá-los. A nossa capacitação, por regra, numa fase inicial, fazemos de forma coletiva, mais expositiva, de envolvimento de todos os parceiros, através de sessões públicas em que apresentamos o projeto e o objetivo do projeto e quais as estratégias a seguir, e numa segunda fase de um formato mais individual, muitas vezes até no próprio espaço do operador, para também podermos ver em loco quais é que são as experiências turísticas que potenciam ou que pretendem criar. Tentamos, no fundo, criar uma capacitação individual mais operacional, mais prática, mais adaptada à realidade de cada operador, até porque na Ruris trabalhamos territórios que nós designamos de desafiantes, ou seja, com operadores tendencialmente mais pequenos, com menos recursos humanos, com menos disponibilidade, e que para os envolvermos eles têm que perceber as mais-valias do que lhes está a ser apresentado, caso contrário, na maioria dos casos, desinteressam-se. E trabalhamos também a sua experiência, a sua experiência que pode integrar depois a rota turística. A experiência pode ser uma experiência que o operador até já tenha testado e já tenha realizado, ou muitas vezes até criamos uma experiência de raiz. Estou-me a lembrar do caso do enoturismo, muitos operadores que trabalhamos que de forma involuntária já vão fazendo algumas visitas a pessoas que aparecem, mas não fazem de forma profissional ou não têm estruturado todas as valências que deve ter uma experiência. Quando falamos de valências, estamos a falar de um pequeno descritivo do que é a experiência. Normalmente trabalhamos esse descritivo em formato de storytelling, contamos a história do que é a experiência, as condições de reserva, preços, contactos e outros aspectos que possam ser importantes, mas estes que referi, trabalhamos no sentido de ter uma experiência profissional que pode ser comercializada e não fazer isto por fazer, e muitas vezes nem recebem valor por essa visita que fazem. No fundo é trabalhar esta qualificação da experiência e que ela seja possível de ser integrada num pacote, numa rota turística. Numa terceira fase e após a estruturação de um conjunto de experiências individuais com os operadores que integrarem os projetos, partimos para a criação então dos roteiros da rota turística em si, que no fundo é a agregação de várias experiências que podemos agrupar por temática, por proximidade territorial ou outras áreas que se definam na estratégia que está a ser delineada para o território, mas sempre em conjunto com os agentes, ou seja, estruturamos reuniões ou promovemos reuniões com os agentes da animação turística, no fundo, que são os agentes que podem agregar todas estas experiências num pacote turístico e torná-lo comercializado, torná-lo com potencial de comercialização. Estas sessões conjuntas com estas empresas de animação turística, gostamos sempre que sejam feitas em formato presencial, em modo de trabalho, mesa redonda, que permita a discussão, a avaliação dos melhores roteiros, das melhores possibilidades, aquilo que nós achamos, nós muitas vezes até levamos uma rota já pré-definida, mas depois em discussão com estes agentes que conhecem verdadeiramente o território, percebemos que há ajustes que têm que ser feitos, porque no fundo são eles que conhecem o território. Este formato permite aqui esta discussão, este trabalho conjunto e permite no fim do dia ter uma rota que pode ser potencial, pode ser comercializada a nível de agências de turismo. Num programa ótimo,
Tentamos que os próprios operadores que criam as experiências individuais as apresentem a estas empresas de animação turística, porque muitas vezes o território é alargado e não se conhecem por alguma razão, e potenciar este cross-selling entre os operadores, isto é um ótimo. Já estou aqui a aprimorar o que é o ótimo numa estruturação da oferta e numa capacitação aqui dos agentes. Se possível, também a própria visita de quem vai dinamizar toda esta rota aos operadores, ou seja, conhecer, porque nada como conhecer para poder recomendar. Quando nós vivemos uma experiência, vamos muito mais facilmente transmiti-la ou vendê-la, porque conhecemos e sabemos aquilo que estamos a partilhar. E também aqui a cereja no topo do bolo é quando conseguimos envolver os próprios técnicos de turismo do município a conhecerem também estas experiências. Muitas vezes os técnicos de turismo, muitas vezes não, eles conhecem o que existe no território, mas nunca experimentaram. Um restaurante que aconselha um turista a tomar uma refeição, mas se calhar nunca estiveram nesse restaurante a fazer essa experiência gastronómica que estão a recomendar. Então, aquilo que tentamos também num programa ótimo de estruturação da oferta é que todas estas fan trips internas, digamos assim, possam acontecer. Isso é sempre o ótimo na estruturação de uma rota turística. E por último, e não menos importante, é o plano de promoção e venda dos próprios pacotes turísticos a agências de viagem. Aquilo que fazemos é a elaboração de um plano de comunicação, sempre como uma estratégia basilar. Estimulamos a comercialização dos roteiros através da realização de reuniões entre empresas de animação turística e operadores de agências de viagem, nacionais e ou internacionais, de acordo com a estratégia que for definida. E também se a rota turística criada tem ou não potencial de internacionalização. Também promovemos realização de pré-testes com agências de viagem para conhecimento da rota estruturada, ou seja, a visita ao território para conhecer a rota estruturada, press trips com jornalistas, que também têm a sua importância, com bloggers. Há rotas específicas em que um blogger tem um efeito mais positivo até do que uma notícia num jornal. Depois aqui adequamos a estratégia de atuação consoante também o pretendido, e muitas vezes também o ótimo seria fazer tudo, mas sabemos que as restrições orçamentais por vezes não permitem que o plano de comunicação seja tão alargado. Pronto, o ideal seria todas estas fases completas para que a rota tivesse aqui bem, uns bons alicerces para ter sucesso no futuro. Nós sabemos que muitas vezes, tal como disse ainda há pouco, a parte orçamental muitas vezes não permite que assim o seja. Aquilo que importa referir é que às vezes é possível também adaptar a metodologia, ou seja, fazermos aqui pequenas alterações que permitam na mesma estruturar uma oferta, não sendo possível fazer todos os passos. A nossa metodologia ideal é esta, mas podemos fazer aqui derivações. Aquilo que também queria referir por último, esta questão levantada, é que não basta termos pontos turísticos para lhe chamar uma rota. Na generalidade, os municípios, os territórios têm um trabalho muito bem feito de caracterização dos pontos turísticos e de algumas experiências, e eu diria que estamos na fase zero, mas não lhe podemos chamar uma rota, quando apenas estamos a enumerar pontos turísticos. Para definirmos como uma rota, para além desta caracterização dos pontos turísticos e das experiências, temos que ter uma verdadeira rede estruturada, um conjunto de experiências, um pacote que seja possível de ser comercializado, com experiências individuais bastante estruturadas e depois toda esta ligação entre todos para que possa existir uma verdadeira rota turística com potencial turístico. No fundo, é isto que queria transmitir. Essa metodologia que transmitir, no fundo, esse saber fazer, quer-me dar alguns casos práticos onde realmente vocês dinamizaram e criaram e desenvolver, no fundo, este produto, que é uma rota turística, não é? Quero falar agora de alguns exemplos de terreno. Sim. Atualmente estamos a trabalhar com acima da Comunidade Intermunicipal do Ave a rota, o roteiro turístico, que nós chamamos uma experiência piloto, mas é uma rota turística com enfoque no agro e enoturismo.
É uma rota bem estruturada, foram identificados os pontos, os operadores, foi feita a capacitação, foram estruturados roteiros temáticos, roteiros de curta e mais abrangentes, de até de 1 até 8 dias, e é uma rota que está nesta fase na parte da elaboração do plano de comunicação e irá, no curto prazo, ser comunicada. Para além desta rota, temos também a rota dos queijos da região centro, que também passou por todo este processo de diagnóstico, estruturação da oferta, capacitação dos operadores, comunicação, com press trips, foram realizadas press trips, também algumas blog trips. Temos também casos de municípios individuais, o caso da rota turística dos vinhos brancos de Mursa. Tivemos também uma rota turística no município de Cabeceiras de Basto, mais ligada a um produto de natureza que era o trilho da Levada da Bibra, em que foi designado desta forma, e também poderão ver o nosso site e temos muitas outras ofertas já estruturadas, umas mais completas e mais abrangentes a nível territorial, e outras mais municipais, mais singulares, mas que não menos importantes que outras mais agregadas. Claro que sim. Da vossa experiência, no fundo, quer-me falar um bocadinho do papel que estas rotas turísticas têm, no fundo, na promoção dos destinos. Aqui a ideia era tentarmos passar a mensagem do impacto que as rotas têm no território, impacto real. O papel é bastante importante e transversal a várias áreas. Ou seja, o turismo geralmente procura experiências organizadas, diversificadas e atualmente autênticas também, não é? Ou seja, exatamente aquilo que as rotas turísticas oferecem, toda esta organização, diversificação, autenticidade. Ao seguir uma rota, o visitante encontra toda uma história em torno da viagem que torna a experiência mais interessante e por si a sua viagem mais interessante. Por outro lado, e como disse, as rotas turísticas podem ter diversas durações, mas promovem aqui de alguma forma um aumento da estada média. Por exemplo, num município pequeno, por regra, um município standard tem uma estada média de 1 noite, no máximo. Ou até nem uma noite tem. A criação de rotas com experiências possíveis de serem realizadas pelo turista durante 2, 3 dias potencia o aumento da estada média nesse território. Só por si também é um aspecto bastante importante e um papel determinante na promoção turística. Quando falamos de rotas mais alargadas, como a que eu falei há pouco da Cimo do Ave, estamos a falar que criamos um roteiro turístico para 8 dias nos 8 municípios que constituem a Cimo, que colocamos aqui uma oportunidade de chegar até um público-alvo que privilegia viagens de longa duração, o que irá permitir aqui também maior receita aqui no território. E essa dinamização é permanente ao longo do ano ou acha que tem impacto realmente para combater a sazonalidade da procura turística em determinadas regiões? Aquilo que se tenta é mesmo combater a sazonalidade, mas é possível de ser feito ao longo de todo o ano. Mas, por exemplo, a oferta que criamos tem experiências como o magusto, a apanha de cogumelos, o mel, um dia com o apicultor, são experiências muito específicas de uma determinada época do ano. A nível de enoturismos, também estamos a falar que também temos experiências da vindima, como é óbvio, é o ponto alto do enoturismo, mas fugimos também, temos aqui outro tipo de oferta que permite também alargar para outros períodos que são importantes aqui também estimular o aumento de fluxos turísticos nesses períodos. Como estavas a dizer, de maior sazonalidade, tentar captar também os fluxos turísticos para esses períodos. Estávamos a falar também então do papel. Eu diria que também é muito importante que as rotas turísticas também contribuem muito para a sustentabilidade e desenvolvimento das comunidades locais, um aspecto bastante importante nos dias de hoje. Estimulam o uso responsável dos recursos naturais, culturais, promovem a preservação do meio ambiente, do património histórico e cultural.
E não menos importante, mas aqui um aspecto que também podemos evidenciar é o envolvimento dos agentes locais. Gera emprego, gera receita, especialmente em regiões mais desafiantes, como o interior do país. Uhum. E qual é, na vossa perspectiva, pronto, não sei se a parte da digitalização é algo que tem foco nestes vossos projetos de criação de rotas. Não sei se Sim, tem sim. aplicações que a rota, se no final tem um instrumento digital onde as pessoas possam. Sim, sim, sim. A nível de comunicação, privilegia-se cada vez mais, e até estes projetos têm muito uma componente de financiamento e é exigida tanto a parte de sustentabilidade como a parte de digitalização é quase obrigatória, Ok. minimizar o impacto através da redução de produção de brochuras, a utilização de QR codes deve ser privilegiada, temos tudo isso em conta a nível de comunicação. O website é sempre uma ferramenta importante e a ativação das redes sociais também. Para além disso, a capacitação que fazemos em determinados roteiros que criamos, a própria capacitação também tem como preocupação a digitalização. E muitas vezes porque são operadores pequenos, que muitas vezes têm algumas dificuldades a nível de gestão das redes sociais, e damos aqui algumas ferramentas, até de uso gratuito, que permitem ajudar com questões de design a nível do Canva, que é uma ferramenta gratuita, permite-nos dar algumas ferramentas básicas, não algo muito completo, mas algumas ferramentas que lhes permitam também ter alguma ativação nas redes sociais, muitas vezes até estimulando a própria comunicação do projeto. Criando layouts que eles próprios possam utilizar e que passam a marca Sim, da rota. Em alguns projetos também privilegiamos essa parte digital na própria capacitação dos operadores. sim, sim. Tem que ser também, lá está, situações simples para que as pessoas depois consigam também fazer a manutenção, não é? Sim, Porque não podem ser coisas muito complexas, porque senão sabemos que há o desinteresse total por parte dos depois operadores, mas acaba por. pequenas ferramentas muitas vezes são úteis e eles próprios começam a implementar. Ok, muito bem. Esta dinâmica de criar experiências efetivamente contribui para a diferenciação desses produtos turísticos que tanto falavas? Fala um bocadinho dessa É vossa assim, nós experiência. acreditamos que sim, não é? Nós Claro. acreditamos que sim. Ah, nós acreditamos, e os estudos evidenciam isso, que uma simples visita a um lugar pode ser uma experiência única. Não tem que ser só um consumir de serviços. O turismo participativamente sente, aprende, conecta-se com a cultura, a natureza, as pessoas locais. As experiências agregam valor emocional e autenticidade do destino quando se conta uma história, não é? Quando contamos uma história, tornamos o distintivo de outros que oferecem produtos semelhantes, mas que não contam a sua história. Eu já falei aqui da Rota dos Queijos, mas queria, por exemplo, dar este exemplo, porque é um exemplo em que, Sim, importante em dar que a exemplos. criação das experiências contribui. Por exemplo, eles têm experiências na rota como ser pastor por um dia, produzir o seu próprio queijo. Isto são experiências, a ordenha das ovelhas. Eu não como turista, mas no âmbito da criação desta rota, fiz algumas destas experiências e efetivamente são experiências que nos ficam na memória. Os cheiros, os tatos, os sentidos, ficam na nossa memória. Um turista, principalmente estrangeiro, que vem ao nosso país e tem o prazer de ter uma experiência destas, é uma experiência genuína, memorável, que fica na sua memória. Outro exemplo que posso aqui partilhar convosco, uma candidatura que também trabalhamos com o município de Montalegre, que ainda está em fase de avaliação, para a promoção também de natureza e do território, mas em que foi criada uma ferramenta, uma bolsa de guias informais, ou é o propósito do projeto, tem a criação de uma bolsa de guias informais, que são pessoas do território capacitadas, com alguns créditos a nível da oração, mas que de alguma forma conhecem os cantos e recantos do território e que acreditamos que uma história contada por uma pessoa destas terá muito mais impacto, será muito mais genuína do que um simples guia profissional que conta a sua história formatada e que não conta a sua história de forma genuína, que não conhece ou que não nasceu naquela história.
Isto é um projeto também, piloto que candidatamos aqui com o município de Montalegre, que acreditamos que será uma mais-valia para o território e diferenciador, com certeza, no seu produto turístico que terá para oferecer ao turista. São dois exemplos, mas o nosso país tem muito potencial e é necessário trabalharmos o território, descobrir estas riquezas e que, no fundo, podem ser um produto turístico diferenciador. Notas que, do ponto de vista do turista, quando vivenciam essa experiência, as pessoas voltam para repetir essa experiência e passa a Ah, palavra? Como é que depois, do ponto de vista de resultados, se consegue medir este volto. verdadeiro impacto? Isso tem que ser medido e só os municípios e os postos de turismo que fazem, que medem esse impacto podem ter essa certeza. Eu não consigo ter a certeza que eles voltam, mas que eles recomendam, isso acho que é garantido que vão recomendar e que vão passar a experiência que tiveram, porque todos nós, quando estamos num destino que visitamos e que gostamos e que tivemos uma experiência genuína, nós vamos transmitir e pronto, ainda é um dado adquirido que o passa a palavra ainda é uma forma forte Muito de importante. comunicação. E é verdade que o nosso conjunto de amigos é significativo e quando passamos a palavra a esse grupo de amigos, esse grupo de amigos passa a palavra a outro grupo de amigos e o passa a palavra, esse tenho a certeza que é genuíno e que acontece. Mas acredito que também a pessoa retorne, nós retornamos sempre aos sítios em que nos ficam na memória. Fomos felizes, não é? Exatamente, onde fomos felizes. A minha última questão é: qual é o maior desafio da estruturação da oferta na área da atuação de Roriz? Acho que da Ruris e também a nível transversal na estruturação da oferta, o maior desafio, na verdade, eu se calhar chamaria-lhe uma oportunidade, para ser mais Claro que sim. positiva, mas a integração entre municípios e o reconhecimento do trabalho em rede, são caminhos para construir uma oferta mais forte, mais diversificada e mais sustentável. Nós também fazemos a estruturação de rotas municipais, e elas também são importantes, até para o envolvimento destes municípios e para o seu crescimento a nível de promoção turística, mas a verdade é que a rede, o alargarmos aqui o espectro da rede e dos municípios que podem integrar essa rota terá mais força a nível de comunicação. Ao superarmos estes desafios, que nós sabemos que são muitas vezes difíceis, achamos que isso permite valorizar as potencialidades locais, criar rotas mais atrativas, isso com certeza, consolidar um produto turístico regional integrado, capaz de gerar desenvolvimento, identidade, e possível ter força e potencial como uma rota bem estruturada, ou uma rota intermunicipal será sempre mais forte. Até porque o visitante, o turista que recebemos, não reconhece fronteiras. Para ele não há um município X, Y ou Z, há um território e acho que temos que, este é o desafio, tentar que estas redes sejam consolidadas, que exista esta vontade de criar redes e pontos entre os vários territórios, uma região completa que terá sempre mais força do que individualmente. Uhum. Muito bem, doutora Áurea, vamos passar. Temos aqui já várias questões das pessoas que nos estão a acompanhar, e também agradecemos a presença de todos. Filipe Pereira, boa noite a todos. Quando se fala em rotas turísticas, parece que é sempre vinhas e vinhos. Que outros tipos de rotas existem e o que é que costuma resultar bem em Portugal? Um, Responder ao Filipe. eu Não é até só, diria que só vinhas e vinhos, já vinhas, falou de por outras acaso, se calhar rotas. falei mais, é a que temos mais atual em mãos, é de enoturismo e agroturismo, mas Ok. não trabalhamos só a oferta a nível do enoturismo, até diria que é recente, mais recente, até trabalhamos outras áreas. O agroalimentar, os produtos é bastante forte, eu acho que a gastronomia eu diria, se calhar aqui também estou a usar um bocadinho mais a minha vertente pessoal do que profissional, mas a gastronomia acho que é algo que é autêntico, é genuíno, precisa de ser trabalhado a nível da apresentação, mas efetivamente nós temos sabores e texturas de sabores, produtos. Eu própria, que ando Mas pelo quando país diz inteiro, conheço apresentação, produtos novos todos os anos. Há produtos que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, e até foi considerada uma maravilha, uma das sete maravilhas que foi em Vizela, o bolo de Vizela, que agora não recordo o nome, e eu nunca tinha experimentado. Ou seja, são verdadeiras iguarias. Eu acho que as rotas gastronómicas
São muito importantes, mas aliadas ao vinho, rotas enogastronómicas ainda melhor, porque aqui também estamos a trabalhar a rede, que é trabalhamos vários produtos e também funcionam muito bem. As rotas, ainda hoje falávamos também numa reunião que estávamos por causa desse projeto, as rotas de walking, de trilhos, de caminhadas, como a que fizemos em Cabeceiras, também funcionam muito bem. Há muito público para esse tipo de turismo mais de natureza, é ligado aqui a uma vertente mais saudável e de caminhadas, de BTT também. Essas rotas também são interessantes a nível de paisagem, natureza. Há sempre um mote para criar a nível de natureza. Também acho que são rotas que funcionam muito bem. E agora também está, eu diria que está na ordem do dia a saúde e bem-estar, não é? Somos, cada vez mais estamos numa era estressante, Claro. em que a saúde e o bem-estar também é um nicho de mercado que, pronto, que também é bastante interessante, e também há rotas que estão a ser criadas a esse nível também bastante interessantes. Que giro. Boa. A nível do centro, e a nível nacional também, temos o Prover das termas da região centro, que também está agora bastante ativo. No fundo, a própria BTL em Lisboa já tem um espaço wellness, que iniciou o ano passado e que este ano vai repetir também, tal como o turismo religioso tem, agora vai ter também o wellness, ou seja, é uma aposta porque efetivamente há procura À nesse sentido procura, claro. e depois eles começa a ser estruturada e criada oferta nessa área, saúde e bem-estar também bastante importante. E São as saúde e tais. bem-estar não é só termas, nem spas, há muita outra coisa ligada à saúde e bem-estar que pode ser estruturada em rotas. Sim, sim. E são as tais oportunidades. E há muito investimento privado nessa área. Isso é Sim, um sim. facto. O Rui Araújo diz: Boa noite às duas, sou São João da Pesqueira e sinto algum potencial turístico na minha região, mas faltam guias e operadores locais para pôr rotas no terreno. Por onde posso começar para resolver isto? Vou deixar Assim, aqui às algum vezes eu não conselho ao falei Rui. sobre isso, mas às vezes há territórios que existem efetivamente agentes de animação turística que possam, no fundo, agregar todas estas experiências individuais e torná-las numa rota. Eu penso que aqui, muitas vezes é o que acontece, temos que nos recorrer de operadores fora do território, mas que possam atuar nesse território. Se calhar numa fase inicial, com horários e dias específicos, mas depois, havendo potencial de negócio, acredito que depois até com uma equipa fixa no território. Mas sim, há essa dificuldade em alguns territórios que até têm oferta, têm potencial turístico, mas depois não têm, ou a nível de hotelaria e de alojamento também têm parcas situações, pronto, têm dificuldades em alojar pessoas, que também é uma dificuldade, e depois a nível da animação turística também tem, mas eu diria socorrer-se de operadores que estejam ali na zona de regional, que possam aqui apresentar-lhes o que existe e eles também perceberem esse potencial que existe. Sim, e formar quem está, que possa no futuro serem também fazer essa dinamização e ser lá está, operadores. Mas Hum, também, se calhar, reforçar que um município, uma entidade pública não tem a competência de venda nem de comercialização de um produto turístico, mas pode ser o motor essencial para que isto aconteça. Há linhas de apoio a nível do turismo de Portugal para apoiar projetos regionais e até municipais que tenham potencial turístico e que, no fundo, podem candidatar a um projeto que permita capacitar os seus agentes, criar novos negócios, e de estruturar a oferta que permita depois ser possível ter todas estas rotas criadas e ser possível comunicá-las e criar essa oferta no território. Existe financiamento para isto também, é preciso também, no fundo, que os municípios um, tenham essa vontade e também podem falar connosco, nós também damos uma ajuda se for claro, necessário. claro que sim. Pronto, vai de encontro aqui à questão do André Gonçalves, mas acha que os municípios, não, da vossa experiência, não têm sido procurados, não há essa vontade Sim. de. Há vontade de muitos municípios e sempre que existem oportunidades, agarram essas oportunidades e muitas destas rotas surgem que estamos a criar de projetos financiados. É muito importante esta componente de financiamento, porque muitas vezes nós sabemos que os municípios Claro, também não têm orçamentos que estiquem, não é? E estes projetos financiados a 85% são bastante importantes
para que seja aqui o motor, o município não é um privado e nem nunca vai ser o seu negócio e nunca vai ser o turismo, mas podem potenciar e gerar aqui mais-valias para os seus operadores através destes financiamentos. E já envolve também, no fundo, a dinâmica particular das empresas, não é? Sim, Nesses sim, próprios sim. projetos que acaba por, de alguma forma, lá está, alavancar também o negócio do território e dos próprios agentes. Boa noite, doutora Aura. Em territórios de baixa densidade, quais são os erros mais comuns que encontra quando se criam rotas turísticas? A vossa experiência Eu não daquilo gosto que muito de já falar existe? de erros. Eu acho que territórios de desafiantes, de mais de interior ou até outros, eu não diria erros, eu diria falta de estruturação. É preciso estruturar a oferta, mas erros não gosto de identificar porque acho que erros é uma palavra demasiado forte. Acho que todos estes territórios, em especial de interior, têm que cada vez mais estruturar a oferta e criar oportunidades de comunicar o que existe no território. Nós também sabemos que o interior sofre com a falta de comunicação por parte de meios. Nós temos que criar notícia, temos que criar novas experiências que existem. Às vezes, uma pequena experiência gera uma notícia. Claro que Acho sim. que é por aí que os territórios têm que focar o seu tempo e não a identificar quais são os erros que foram cometidos, na minha opinião. Sim, sim. Não, e depois lá está, criar notícia, criar eventos, criar dinâmicas, trazer pessoas, tudo isso é motivo para criar uma dinamização, não é? Eu sou aqui de Penafiel e agora este fim de semana tivemos um evento muito giro dos Reis Magos. Repara, Sim. todas as televisões estiveram cá Mas e é mesmo Penafiel assim. eu não diria que é interior, não é? Porque Sim, pronto, sim, Penafiel é mas relativamente simples de uma eu estou a dar redação um se exemplo que pode se deslocar. materializar em todo o território e que é preciso é que as pessoas tenham vontade e tenham pessoas à frente competentes que faça acontecer e queiram que aconteça de uma maneira ou de outra, mas é lógico que havendo a comunicação aparece e os órgãos sociais também estão presentes para promover. Na sua opinião, qual é o melhor exemplo de rota turística em Portugal? E o Ui, que é que essa a pergunta. torna bem-sucedida? Uma boa pergunta. Uma boa rota em Portugal. Uhum. Um bom exemplo. A rota das aldeias históricas na região centro. Ahm, Foi uma pergunta muito. Não tinha pensado sobre isso, mas eu diria que é uma rota muito bem estruturada, já tem algum tempo, foi muito bem pensada, tem um nicho, está a ser bem trabalhada a nível de criação de produtos, estruturação e agora também de comercialização. É uma rede de 12 aldeias históricas, ahm, que eu diria que, que a nível de potencial internacional é grande e está a ser feito um bom trabalho a nível internacional. Se calhar a nível nacional as pessoas nem que reconhecem, mas a nível internacional tem um grande impacto. Diria que assim, de repente, seria a rota que eu teria para identificar como uma rota das mais interessantes a nível nacional. Sim, é das que efetivamente têm mais, pelo menos que eu conheço também. Aldeias de xisto também. Bem, sim, Hum, sim. Também, ou seja, a lógica que foi criada na região centro permite A rota também, dos vinhos verdes também, dos vinhos, lá está, voltamos à questão dos vinhos. agora, dos Também vinhos está a ser verdes. muito trabalhado e dos vinhos das diferentes regiões também. Efetivamente há muito por explorar ainda e há muitas oportunidades. Mário Monteiro, estou a gostar imenso, obrigado. Já agora, hoje bem expressar que quando as coisas são feitas com amor e carinho, funciona, criando pequenos nichos de mercado. Falo também a nível pessoal, promovi a primeira aldeia de Portugal, sem formação na área do turismo, e hoje é uma aldeia de visita obrigatória, nem que seja pelo menos uma vez na vida. Gostei de terminar, depois respondeu, ok, muito obrigada pela presença, Mário Monteiro, e pelas suas palavras. Luís Mestre, sou proprietário do Monte Mestre, um alojamento local recente em São Domingos. Em conjunto com outros proprietários de região, estou a estudar a criação de uma rota turística para combater a sazonalidade. Lá está, é um dos objetivos. Muito bem. Uma das ideias é desenvolver uma plataforma digital interativa que permita ao turista explorar a rota, planear a viagem e fazer agendamento antes das férias.
Que passos recomendam para iniciar um projeto desta natureza e garantir a sua viabilidade e sustentabilidade? Quer Isso é dar uma aqui pergunta muito difícil. algumas dicas aqui ao Luís Mestre? Parece Pode uma repetir questão muito só, importante. ou seja, ele vai criar um alojamento. A ideia passa por desenvolver uma plataforma digital interativa que permite ao turista explorar a rota, planear a viagem e fazer agendamento antes das férias. No fundo, é um planeamento das férias, não é? Que passos recomendam para iniciar um projeto desta natureza e garantir a sua viabilidade e sustentabilidade? Isto é um projeto que envolve desde o alojamento até o planeamento Eu diria a e a criação rede da de rota. vários É a parceiros. rede. Sim. Criar, ou seja, juntar o maior número de parceiros possível, alojamento, restauração, animação turística, que todos possam de alguma forma também contribuir para o futuro dessa plataforma. Porque essa plataforma tem que ter investimento, se não tiver investimento, será difícil atingir os públicos, porque hoje em dia o investimento é, mesmo a nível digital, é de extrema importância. Por isso eu diria para ter alguma sustentabilidade é a criação de uma rede e todos juntos serão certamente mais fortes. Uhum. Para além disso, não sei, é Pronto, muito embrionário só esta ideia e para contratar dar. os vossos serviços, a Ruris, para ajudá-los aqui a montar a rota, quem sabe, dar Pronto, aqui. é isso. Jorge Coelho, uma rota turística criada por uma empresa privada pode ser registada com marca própria? Uma rota turística. Criada por uma empresa privada. Pode ser registada As com marcas marca podem ser própria. registadas por entidades privadas ou públicas. O, o- mas a rota sim, mas normalmente registra-se uma marca. Por exemplo, a rota ou a experiência piloto que fizemos para cima do AVE se chama Verde com Alma. A comunidade intermunicipal registrou a marca Verde com Alma e a marca detém os direitos do registro da marca. Ou seja, os registros são feitos no INPI, Instituto Português Proteção de proteção individual, algo assim, e essa tem um custo de 150, 160 euros, penso eu. Pode registar a marca e a logomarca, mas pode ser feita por entidades públicas ou privadas. Tem algumas questões que convém ver antes de fazer o registro da marca, só para não perder o valor do registro. Não pode registar a rota de Penafiel, porque é Sim, o claro, nome de um que é território a região, claro. na região. Tem que ver se já existe a marca ou não, para não estar a duplicar, não é? Convém sempre fazer uma pesquisa e verificar se a marca já está registada ou não, mas pode ser registada por entidades públicas ou privadas. No caso de nomes, por exemplo, eu lembro-me que nós criamos a marca Visite Serra da Estrela, fizemos todo o processo da marca Visite Serra da Estrela e uma entidade acima, a comunidade intermunicipal, como tem competências na área de turismo do território, conseguiu certificar Visite Serra da Claro. Estrela, porque Sim, tem sim. essa competência. Ou seja, aí só uma entidade pública é que pode Ok. fazer esse Claro, registro. de interesse público. Mas Sim, pronto, sim. os Na sua registros têm experiência, aqui. claro. Vamos passar para a questão do Manuel Rangel. Na sua experiência, qual é a melhor estratégia de comunicação para atrair mais clientes estrangeiros para rotas turísticas em Portugal? A melhor Primeiro que tudo, estratégia de a melhor comunicação. estratégia. Primeiro que tudo, se a rota tem ou não potencial de captação de público estrangeiro. Depois, eu diria, participação em feiras de turismo internacionais, tentar participar em reuniões onde os operadores desses territórios, quando falamos internacional, que público-alvo é que queremos? Se queremos nórdicos, se queremos Europa Central, se queremos americanos, a estratégia tem que ser definida consoante o público que se pretende. Tem várias nuances, eu diria, mas que a participação, por exemplo, em feiras de turismo pode ser uma boa aposta, para tentar conhecer melhor o público que se pretende atrair. Uhum. Rita questiona: tem experiência na integração de novos trilhos em rotas estruturadas já existentes? Novos trilhos e rotas já Já existentes, existentes. não estou a perceber muito bem a questão. Um, No fundo, é uma novos trilhos, no fundo, a integração de novos percursos em uma rotas rota já não é existentes. uma rota turística não é uma peça fechada. Ou Pois, seja, ela até pelo diria que sim. contrário, deve estar em constante alteração, não é algo fechado.
Por isso é sempre possível integrar outros produtos, outras experiências turísticas. Agora depende quem é que está a gerir a rota, como é que está a ser definida a estratégia da rota, mas eu diria que sim, que é possível. Ricardo questiona: vocês trabalham de forma que exista uma integração entre os participantes dessas rotas, algo como uma cooperação entre os agentes, restaurantes, hotéis, etc., e uma forma que que faça a promoção conjunta? Penso que já falou nisso, mas não sei se Eu quer também não responder. percebi muito bem a questão. No fundo, é a Nós fazemos integração de isso, nós todos os trabalhamos, parceiros, nó- players, sim, nós fazemos o em cruzamento de cooperação. todos e esse apoio a nível de comunicação de todos, sim. Uhum. Eh, Boa noite. É mais eficaz, peço desculpa, apostar em rotas longas e regionais ou em micro-rotas locais mais especializadas e fáceis de gerir? Pergunta Vítor Pereira. Eu diria que tem mais potencial de comunicação e notoriedade uma rota mais abrangente. Mas as micro-rotas, como lhe chamou, também são importantes. Para um município é importante ter a sua rota, é importante comunicar que tem uma oferta para 1 ou 2 dias e que o turista possa ficar no seu município 1 ou 2 dias. O conjunto de todas são muito, muito mais importantes, mas individualmente também é importante. É importante que os operadores se sintam envolvidos. E muitas vezes, quando fazemos uma rota mais abrangente, por vezes não é possível incluir os operadores todos. Por uma questão de definição estratégica, se temos 4 ou 5 restaurantes, se calhar não os podemos comunicar todos numa rota mais abrangente. Enquanto numa micro-rota de um município temos que conseguir e conseguimos colocar todos os operadores. Por isso eu diria que todas elas são importantes a nível de notoriedade e força. As intermunicipais têm mais força. Mas no Claro. fundo as intermunicipais são um conjunto de rotas municipais, ou de roteiros municipais. Por isso todas elas são importantes. Sim, sim. Até que ponto uma certificação, selo de qualidade ou marca reconhecida aumenta a credibilidade e as vendas de uma rota? Pergunta a Dulce Costa. Eu acho que uma certificação é sempre uma garantia de qualidade, de responsabilidade. Um selo é sempre importante. Depois, dependendo de qual é o selo, não é? De que selo é que estamos a falar? Uma marca registada é importante para a salvaguarda de quem tem a marca, uma marca de origem protegida é uma garantia para quem compra o produto e o turista nacional se calhar não está tão sensibilizado, mas um turista internacional procura esse selo de origem protegida. Depois aqui também depende de qual o selo e qual o público-alvo que se pretende atingir. Se calhar num público nacional não temos um público tão bem informado que reconheça uma certificação, mas um público internacional claramente reconhece uma certificação. Uhum. Muito bem. A Rita perguntou se tinha experiência de como fazer a questão dos trilhos, a integração dos Como novos fazer? trilhos. Sim. Mas Essa é isso uma questão que a Rita também vos pode abordar numa empresa e expor. pois, deixe-nos o seu contacto, ou depois partilhe o seu contacto, Pois, sim, e sim. se calhar esclarecemos mais a fundo, mas o trilho já está criado, apresentá-lo ao seu município, precisa de ajuda para homologar esse trilho. Pronto, há aqui várias questões que se calhar temos que aprofundar para perceber ao certo o que é que pretende. Sim, sim. Que papel pode ter a comunidade local na cocriação e dinamização de uma rota para não ser algo imposto de fora? Podes repetir, peço desculpa. O Helder Souza questiona: que papel pode ter a comunidade local na cocriação e dinamização de uma rota para não ser algo imposto de fora? Ou seja, no fundo, como é que as pessoas se podem agregar elas próprias no sentido de criar um produto que seja genuíno? Aqui, no fundo, é a parte da comunicação também. Sim. Por exemplo, Uh, a vossa mas, ou seja, experiência. não Vocês querem que agregam, vocês reúnem-se com as pessoas locais, a comunidade local, no sentido assim, de não aferir estas em comunidades? projetos de maior dimensão em que o impacto na vida das pessoas será maior, muitas vezes é medido também através de inquérito,
a sua satisfação, mitigar aqui alguns problemas que possam existir com a massificação de turismo. Não sei se a questão é muito por essa via ou não, mas daqui de alguma forma salvaguardar aqui o bem-estar dos locais. Se o envolvimento é envolvê-los na criação da experiência. Numa fase inicial, não, mas há projetos como aquele que falei de Monte Alegre em que eles serão uma peça fundamental. As pessoas que têm interesse em integrar esta bolsa de guias informais, dependendo da estratégia que é definida, pode ser importante envolver a comunidade ou não. Há rotas que eles não pertencendo a um setor, ao setor do turismo, nem tendo nenhum negócio ligado ao turismo, de forma direta não são Sim, envolvidos. claro, faz sentido. Faz mais sentido pensar as rotas para o turista generalista ou para nichos específicos? Questiona o Fernando Dias. Isso, o público-alvo depende muito da oferta que é criada, não é? Se nós estamos a criar um, um produto de saúde e bem-estar, se calhar é importante afunilar o público-alvo específico para quem tem interesse neste tipo de turismo. Eu diria que aqui é difícil a resposta direta. Nós temos que estudar qual é que é a nossa rota e o nosso produto turístico e a quem é que queremos chegar. Claro, sim, sim. Mas eu diria, numa fase, de forma geral, primeiro testar esse produto e perceber se a nível nacional ele até tem aceitação e depois partir para uma via mais internacional. Mas podemos ter um produto específico que em Portugal não funciona e que para o público estrangeiro, por exemplo, eu estou a pensar, ainda hoje falamos sobre isso, uma, uma visita, uma estada de 8 dias de um turista nacional no território do Ave. Será difícil, mas um turista nórdico ou um turista americano, 8 dias na cima do Ave é perfeitamente viável. Pronto. Aqui Sim, também claro. temos que saber qual é o nosso produto e depois definir qual é que será o nosso público-alvo. Claro, claro, quem Pode são as fazer pessoas? sentido generalistas ou pode fazer sentido mais específicos. Temos que analisar caso a caso. Claro. Ada Peste, deixa-me a pergunta: como é que se compatibiliza a criação de rotas com objetivos de sustentabilidade ambiental e social, sem ser apenas marketing verde? Esta está boa. É assim, eu acho que quando nós envolvemos verdadeiramente, mais uma vez vou buscar o caso de Montalegre, mas quando envolvemos a comunidade local, eles próprios podem ser os embaixadores do território. A vertente social não é só show-off, ela existe mesmo. Claro, Quando as receitas que são geradas, ou, por exemplo, a limpeza de trilhos, quando temos um fluxo elevado de pessoas que percorrem os trilhos, a sua manutenção, o estado dos trilhos será cuidado, haverá aqui uma preservação do trilho, porque o território percebe que é importante eles estarem tratados, e se não existisse aquele trilho, nem os fluxos turísticos, quando não são massificados, não é? Quando são massificados, temos outros, tem que ser analisados outros critérios, mas eu diria que são aspectos que não são show-off e são reais a nível de sustentabilidade e a parte social também, quando falamos em gerar emprego, quando falamos em criar receita para as pessoas que trabalham nessa área, nós estamos a falar de sustentabilidade, estamos a falar da parte social, e não é só show-off, parece-me a mim. claro que sim. Os vossos serviços abrangem promoção das rotas em feiras de turismo internacionais? Sim, nós trabalhamos qualquer feira que faça sentido, mas aquelas que conhecemos melhor é a BTL em Lisboa, que acontece agora em final de fevereiro. Temos a Fitur, que vai acontecer na próxima semana em Madrid. Em Tour, em Valladolid, para um público mais específico, mas também é uma feira interessante. Espanha tem algumas feiras de renome. Em Portugal só temos a BTL, Eu ligada ao falo turismo geral. Benelux. Temos também em Berlim, há feiras por toda a Europa e também uh, Brasil. No fundo, trabalhamos qualquer feira que faça sentido a nível de estratégia comunicar o território. Muito bem. Bruno Lelo, tenho um alojamento local em Portel e noto que muitos hóspedes ficam sem saber o que fazer ao fim de um dia. Que tipo de ações recomenda para criar uma rota turística de 2 a 3 dias? Primeiro que tudo, tem que
alguém, ou um privado, ou um município, tem que criar aqui uma rede de trabalho, em que seja possível, com todos os operadores da área de turismo, todos eles digam ou que promovem alguma experiência ou que querem criar uma experiência. No fundo, voltamos ao início da nossa sessão, em que todas aquelas fases Uhum. criamos uma rede com um conjunto de experiências individuais e criamos essa oferta disponível para 1, 2 dias. Há territórios que é difícil ter oferta mais do que 1, 2 dias também. Não podemos inventar oferta, Claro. mas é sempre possível criar oferta, desde que hajam alojamentos, empresas de animação turística, restauração, ou então produtos endógenos, como eu estava a falar há pouco, por exemplo, queijo, produtos que seja possível fazer uma experiência à volta desse produto endógeno, é sempre possível criar oferta. Ok, muito bem. Bem, doutora Áurea, penso que, Então, não sei se, penso que respondemos a todas as questões dos nossos participantes. Não sei se tem mais alguma questão que queira acrescentar em relação à temática. Há aqui uma questão que por acaso que não respondemos, que é que questionam se vocês trabalham nos ah, Açores, Jorge Coelho. logo no início. Por acaso não temos nenhum projeto nos Açores, mas Mas teríamos era todo giro, gosto quem em, sabe? em executar um projeto nos Açores, até porque é um ativo genuíno, e eu diria com muito, muito potencial e já muito trabalho está a ser feito, e acho que todos Claro que nós sim. ouvimos falar sobre os Açores, e é muito, mas há sempre muita oportunidade para criar um novo produto. Há sempre, a nível de paisagem, de recursos endógenos, Do turismo não é? natural, Da natureza, natureza, e isto, saúde e as bem-estar. pessoas, Então, falamos aqui no saúde e bem-estar claro, como algo promissor claro que e sim, sem sombra de dúvidas que chegar aos Açores e olhar a paisagem de cada uma das ilhas só por si já é uma experiência de saúde e bem-estar. acreditável, sem dúvida. Muito bem, a doutora Áurea Gonçalves, muito obrigada por estar, por este momento, por esta Obrigada, eu. partilha, pela experiência, pelo trabalho que tem desenvolvido na Ruris, que é um trabalho importante de agregação e dinamização dos territórios. Eu No vou fundo é deixar, isto se calhar, também. o meu e-mail, Sim, Sónia, se tiverem esteja à alguma vontade. dúvida, Sim, poderão contactar-me através de e-mail. muito bem. Pronto, em nota de despedida também, no fundo é isto que o Espaço Visual tem por objetivo, no fundo agregar, é formar massa crítica dentro das temáticas que nós desenvolvemos, criar uma rede de eficiência coletiva no âmbito do turismo e espaço rural, para bem dos nossos negócios e de todos os agricultores. Quero agradecer a todos pela vossa presença, um resto de boa noite e um até breve. Obrigada, Áurea, está bem? Obrigada, boa Beijinhos, noite a fique bem. todos. Deus, boa Beijinhos. noite a todos. Obrigada.